A professora Rose nos falou na aula anterior sobre os termos integrantes da oração. Vimos que os complementos verbais são o objeto direto e o objeto indireto. Os complementos verbais são o objeto direto e o objeto indireto. Aprendemos o que são os adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais são palavras que circulam em torno do substantivo. Exercem a função de adjuntos adnominais os artigos, os numerais, os pronomes adjetivos, os adjetivos e as locuções adjetivas. A professora nos explicou o que é aposto e o que é vocativo. Aposto é a palavra que resume, que explica ou que desenvolve outro termo dentro da oração. O vocativo é o termo que é empregado para chamar, para invocar alguém dentro da oração. Fiz todos os exercícios, mas ainda tenho dúvidas. Quero que você tome cuidado com o peso. Olá! Hoje vamos ver mais uma aula sobre as normas da língua portuguesa e vamos falar um pouco a respeito do período composto por coordenação e por subordinação. Como nós já sabemos, o período se organiza, o período é uma frase que se organiza em torno de orações. Se o período apresentar apenas uma oração, nós teremos um período simples. Quando o período apresentar mais de uma oração, nós vamos ter o que chamamos de período composto. O que determina o número de orações dentro de um período é a presença do verbo. Um verbo, teremos um período simples, portanto, uma oração absoluta. 2 ou mais verbos, vamos ter um período composto. E aí é que entra o assunto principal da aula de hoje. Para organizarmos um período, existem 2 processos sintáticos: o da coordenação e o da subordinação. No clipe que contextualizou a nossa aula de hoje, vocês devem ter percebido que as personagens, ou uma das personagens, disse a seguinte frase: fiz todos os exercícios, mas ainda tenho dúvidas. A outra personagem disse: quero que você tome cuidado com o piso. Nós temos aqui 2 processos sintáticos diferentes na organização desses períodos. Vamos mostrar para vocês como é que isso acontece. Fiz todos os exercícios, mas ainda tenho dúvidas. Vamos provar aqui, primeiro, que nós temos um período composto. O que é que devemos fazer para mostrar a vocês que temos aqui um período composto? A primeira coisa é marcar a presença do verbo ou dos verbos, já que eu disse que temos um período composto. Temos aqui a presença do primeiro verbo. Fiz todos os exercícios, mas ainda tenho. Aqui eu tenho. Vejam a presença do outro verbo, do verbo ter, nesse período. Bom, marcados os verbos, já posso concluir que eu tenho aqui um período composto. Onde é que termina a primeira oração e onde começa a segunda oração? Nós vamos dizer que o elo de ligação entre as orações são as conjunções que podem ser coordenativas ou subordinativas. São essas conjunções que fazem com que as orações se relacionem entre si, estabelecendo entre essas orações uma relação ou de dependência de sentido ou de independência de sentido.
Vejam vocês, quando dizemos fiz todos os exercícios, mas aqui nós temos o elo que liga a primeira oração deste período à segunda oração deste período. Nós dizemos que temos aqui um período composto por coordenação. O que nos leva a afirmar isso é que essas duas orações estão ligadas pela presença de uma conjunção que relaciona essas orações, dando-lhes um sentido de independência entre elas. Vejam vocês, eu posso dizer fiz todos os exercícios. Posso dizer ainda tenho dúvidas. Existe, percebe-se aqui, que há independência de sentido entre as orações. É claro que para classificar o período em composto por coordenação ou por subordinação, é preciso que saibamos também identificar a conjunção, a presença da conjunção e classificá-la, porque é esta conjunção e o sentido que ela vai estabelecer entre as orações que vai me levar à classificação desse período. Eu quero apenas que vocês percebam que aqui temos um período composto por coordenação. Por quê? Porque nós temos duas orações com uma certa independência de sentido. Para provar isto, vamos comparar ou vamos ao outro período que contextualizou o clipe da nossa aula de hoje. Quero que você tome cuidado com o piso. Nós temos primeiro que marcar a presença do verbo ou dos verbos para comprovarmos ter aqui um período composto. Quero que você tome, aqui está o outro verbo. Então, temos o verbo querer e o verbo tomar, portanto, temos aqui dois verbos, um período composto. Vejam vocês que eu não posso deixar dois verbos numa mesma oração. Então, nós temos a primeira oração aqui. A segunda oração começa introduzida por esta conjunção aqui. Então, vejam vocês a diferença de relação que se estabelece entre a primeira e a segunda oração. Quando eu digo quero, vejam que esta oração depende desta aqui e vice-versa. Existe entre as orações uma dependência de sentido. Portanto, temos aqui um período composto por subordinação. Por quê? Porque as orações estão relacionadas entre si com dependência de sentido. Então, é bom reforçar que para classificarmos o período composto, é preciso também que relembremos a classificação das conjunções que já vimos no módulo anterior. As conjunções são classificadas em conjunções coordenativas, que vão nos dar o período composto por coordenação, e as conjunções subordinativas, que vão nos dar o período composto por subordinação. Então, para concluirmos esse bloco, vamos reforçar. O período pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Lembrar que o período composto por coordenação, as orações mantêm entre si uma relação de independência de sentido. No período composto por subordinação, as orações mantêm entre si uma relação de dependência de sentido. Agora nós vamos ver, na aula de hoje, especificamente a classificação das orações coordenadas. As orações coordenadas
são sintaticamente equivalentes e podem se apresentar ou podem ser organizadas de duas formas, de forma assindética ou de forma sindética. Vamos ver como é que isso acontece com este exemplo da lousa. O rapaz entrou, olhou para os presentes, não disse uma palavra. Quando vemos um período e sua organização, a primeira coisa que devemos fazer é marcar a presença do ou dos verbos. Temos aqui entrou, primeiro verbo. Temos aqui olhou, o segundo verbo. Temos aqui disse. Um período organizado com 3 verbos nos leva à conclusão de que temos um período composto por 3 orações. Aqui vamos fazer uma pausa, porque vocês devem estar se perguntando: quantas orações pode ter um período? O período pode ter quantas orações nós quisermos elaborar para construí-lo. Mas é interessante que se diga que quanto maior for o período, a possibilidade de construirmos um período sem clareza e sem objetividade é muito maior. Então, o grande treino que devemos fazer é elaborarmos períodos mais curtos, porque os períodos mais curtos dão maior agilidade ao texto, além de produzir um texto com mais estilo. Então, voltando ao exemplo que nós estávamos, se temos a presença de 3 verbos, nós temos a presença de 3 orações nesse período. Lógico, não podemos deixar 2 verbos na primeira oração. Então, temos aqui a primeira oração, vamos ter aqui olhou para os presentes, a segunda oração, e vamos ter a terceira oração, não disse uma palavra. Vocês podem estar se perguntando: professora, onde está a conjunção aqui? A conjunção não está presente, ela está apenas assinalada por uma vírgula. Porque eu poderia imaginar que aqui há a presença subentendida da conjunção e. O rapaz entrou e olhou para os presentes e não disse uma palavra. Nós substituímos esta conjunção pela presença da vírgula. Então, nós vamos classificar este período aqui como um período composto por coordenação, mas as orações são coordenadas assindéticas. Por quê? Porque não há a presença da conjunção. Diferente se nós organizarmos tudo isso aqui desta forma. O rapaz entrou, vamos marcar o verbo, olhou para os presentes, marcamos a presença da segunda oração, e não disse uma palavra, que é a forma mais comum de se construir um período. Então, vejam vocês, temos aqui a primeira oração, vamos ter aqui a segunda oração e a terceira oração iniciada pela conjunção e. Vejam vocês como é que nós classificaríamos esse período aqui. Nós temos novamente um período composto por coordenação. Só que a segunda oração é uma oração coordenada assindética, porque não há a presença da conjunção para ligá-la à primeira oração. Já a terceira oração, nós temos uma oração coordenada sindética. Por quê? Porque ela está ligada à oração anterior através da conjunção e. De acordo com a relação que as orações estabelecem entre si, as orações coordenadas sindéticas classificam-se em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos observar essas relações nos exemplos que temos aqui nos nossos cartazes.
O rapaz estuda e trabalha. Vamos identificar os verbos aqui. Estuda, trabalha. Portanto, período composto por duas orações. A conjunção que liga a primeira à segunda oração é a conjunção e. Esta conjunção e é uma conjunção coordenativa aditiva, porque a relação que ela estabelece entre uma e outra oração é uma relação de acréscimo. Liguem o nome ao seu sentido, ao seu significado. Conjunção aditiva, adiciona, acrescenta. Então, temos aqui uma relação de acréscimo. Neste exemplo, o rapaz estuda, mas não trabalha. Período composto por coordenação, temos duas orações. A conjunção que liga a primeira à segunda oração é a conjunção mas, uma conjunção adversativa, porque estabelece, com a primeira oração, uma relação de oposição. Já que ou o rapaz estuda ou trabalha, nós temos a conjunção ou, que estabelece entre as orações uma relação de alternância. Neste exemplo, o rapaz estuda, portanto trabalha, a conjunção aqui é portanto, que vai estabelecer entre as orações uma relação de conclusão. E o rapaz estuda porque trabalha, a relação que nós podemos observar aqui, que se estabelece entre uma e outra oração, é uma relação de explicação. Então, as orações coordenadas classificam-se em coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Relação de adição, relação de oposição, relação de alternância, relação de conclusão e relação de explicação. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! Muito bem, vamos dar continuidade ao assunto da aula de hoje e esmiuçar um pouquinho mais a classificação das orações coordenadas. Nós temos orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Assindéticas são aquelas orações que não apresentam conjunção. As orações coordenadas sindéticas podem ser classificadas em sindéticas aditivas, coordenadas sindéticas adversativas, coordenadas sindéticas alternativas, coordenadas sindéticas conclusivas e coordenadas sindéticas explicativas. O que classifica cada oração coordenada é a conjunção que inicia esta oração. Nós vamos agora ao monitor para ver esta classificação nos exemplos em períodos já organizados. Vamos ver agora as orações coordenadas sindéticas aditivas. Vejam bem, para que uma oração coordenada seja classificada como oração coordenada aditiva, é preciso que a oração seja iniciada ou pela conjunção e ou pela conjunção nem. Essas duas conjunções são as mais importantes conjunções coordenativas aditivas. No entanto, é possível estabelecer outras construções sintáticas usando, por exemplo, o mas também. E a locução como também, que nós vamos ver em frases já organizadas. Vamos lá aos exemplos.
O tempo passa e a vida vai com ele. Nós temos aqui um período organizado. Vamos classificar este período. Primeiro, vamos identificar o verbo passa e aqui temos o verbo vai. Acostumem-se a passar um traço embaixo de cada verbo, porque isso vai facilitar a visualização do período como um todo. Vamos passar 2 traços abaixo da conjunção que liga uma oração à outra. Vejam, é a conjunção e. Isto significa que a primeira oração é o tempo passa. Cortem aqui para facilitar a visualização. Temos a primeira oração e a segunda oração iniciada pela conjunção e. Ora, a conjunção e é uma conjunção coordenativa aditiva, ou seja, estabelece com a primeira oração uma ideia de acrescentamento, de adição, de soma mesmo. Portanto, aqui nós temos a oração coordenada sindética aditiva. Como classificamos a primeira oração dentro do período composto por coordenação? A primeira oração será chamada sempre oração coordenada inicial. Agora vamos ver como é que isso acontece também com as locuções conjuntivas. Vamos ver um outro exemplo? Não só estudamos, mas também trabalhamos. Vejam, a primeira coisa é marcarmos os verbos. Estudamos e trabalhamos. Significa que temos aqui um período composto. Qual é o elemento conjuntivo? Qual é a locução conjuntiva, a expressão que faz a ligação entre uma oração e outra? Aqui nós temos a locução conjuntiva, mas também. Ou seja, se nós observarmos bem, o sentido de mas também é de adição, é de soma, de acrescentamento à ideia falada inicialmente. Não só estudamos e trabalhamos, ou seja, mas também trabalhamos, somamos uma ideia à outra. Temos aqui mais um período composto por coordenação. A primeira oração será a coordenada inicial e a segunda oração coordenada sindética aditiva. Mais um exemplo para que possamos fixar isso. Não só estudamos, como também trabalhamos. A conjunção como a locução conjuntiva, porque aqui nós temos 2 palavras com o valor de uma conjunção. Este como também nos dá essa ideia de adição, de acrescentamento, de soma. Portanto, como também trabalhamos, é mais uma oração coordenada sindética aditiva. A primeira oração, como é que classificamos? Como coordenada inicial. Agora vamos, então, ver as orações coordenadas sindéticas adversativas. Nós sabemos que é a conjunção que inicia a oração que vai me dar esta classificação. Portanto, vamos ver quais são as conjunções coordenativas adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entanto, entretanto, no entanto, não obstante. Toda oração iniciada por uma dessas conjunções serão orações coordenadas adversativas. Vocês devem estar perguntando, o mas é aditivo e adversativo? Observem bem. Ele só será aditivo se ele aparecer junto com a palavra também. Não só estudamos, mas também trabalhamos. Quando o mas aparecer sozinho, ele será apenas adversativo. Vamos a um exemplo? O Brasil é um grande país, mas precisa de grandes homens. Vamos ver aqui. Primeira coisa, marcar o verbo. É do verbo ser, um grande país, mas precisa. Aqui está o outro verbo. Muito bem, localizamos os 2 verbos, temos um período composto por 2 orações.
Vamos passar 2 traços abaixo da conjunção. Este mas eu já identifiquei, é uma conjunção coordenativa adversativa. Portanto, eu tenho aqui um período composto por coordenação. A primeira oração é a coordenada inicial. A segunda oração, que principia pela conjunção mas, é uma oração coordenada sindética adversativa. Eu vou dar uma pausa bem pequenininha para que vocês observem agora uma outra coisinha que é importante observar também. Dessa forma como nós elaboramos esse período aqui, o Brasil é um grande país, mas precisa de grandes homens. Eu queria que vocês observassem a posição do adjetivo aqui nesta organização. Dizer homem grande é diferente de grande homem. Então, a forma como nós colocamos a palavra na frase também possibilita que entendamos de maneira diferente. Agora vamos ver as orações coordenadas sindéticas alternativas. Como é a conjunção que vai dar esta classificação, vamos ver as conjunções coordenativas alternativas quais são. Ou, que podem aparecer simultaneamente no período, ou pode aparecer uma delas sozinha. Já vamos ver isso no exemplo. Ora, já, quer e assim por diante. Por exemplo, ora ri, ora chora. Então, este ora pode aparecer simultaneamente, ou seja, nas duas orações, na inicial e na oração seguinte, ou pode aparecer apenas uma dessas conjunções. Vamos ao exemplo. Defina sua posição agora ou saia do grupo. Verbo defina, saia. Período composto por coordenação. Por quê? Porque a segunda oração está iniciada pela conjunção ou, que nos dá uma ideia de alternância. Ou vai ou fica. Escolha, não é? É essa ideia que nos passa esse período aqui. Então, período composto por coordenação, segunda oração. Oração coordenada sindética alternativa. A conjunção pode aparecer só uma vez, ou ela pode aparecer 2 vezes. Ou defina a sua posição agora, ou saia do grupo. E se ela aparecesse aqui também no início do período? Nós teríamos, em vez de uma oração coordenada inicial, teríamos uma oração coordenada sindética alternativa, igual à classificação da segunda oração. Agora vamos ver as orações coordenadas sindéticas conclusivas. Quais são as conjunções coordenativas conclusivas? Vamos lá então. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, então e pois, desde que este pois aqui esteja empregado depois do verbo. Quando essas conjunções iniciarem uma oração, nós podemos classificar a oração como oração coordenada sindética conclusiva. Vamos ao exemplo. Encontrei a mina em minhas terras, portanto, ela me pertence. A ideia de conclusão aqui é clara. Nós temos o verbo encontrar, temos o verbo pertencer, portanto, período composto por 2 orações. A conjunção, portanto, é uma conjunção conclusiva. Portanto, temos aqui a segunda oração coordenada sindética conclusiva. Agora temos ainda as coordenadas sindéticas explicativas. Quais são as conjunções coordenativas explicativas? Vamos ver. Que, porque e pois, desde que o pois esteja posicionado antes do verbo. Vocês se lembram que o pois colocado depois do verbo será uma conjunção conclusiva. O pois colocado antes do verbo será uma conjunção explicativa. E isso vai fazer a diferença na hora da classificação. Vamos ao exemplo. Não julgue pela aparência, porque
a aparência engana. A ideia de explicação aqui é bastante clara, bastante evidente. Temos o verbo julgar, o verbo enganar e a primeira oração, não julgue pela aparência, será a oração coordenada inicial e a conjunção porque é uma conjunção coordenativa explicativa, portanto, a segunda oração é uma oração coordenada sindética explicativa. Nós vamos ver agora a introdução do texto dissertativo. Por quê? Porque a introdução, ou seja, a parte inicial da dissertação, é a que normalmente causa maior dificuldade para o aluno narrador. E nós vamos mostrar a vocês hoje que é possível e até bastante fácil iniciar um texto dissertativo empregando a técnica das frases nominais. Só para recordar, as frases nominais são aquelas formuladas sem a presença do verbo. Então, para que possamos iniciar um texto dissertativo empregando frases nominais, é preciso, primeiramente, que deixemos fluir mentalmente imagens a respeito do tema sobre o qual nós vamos dissertar. Nós vamos à lousa para dar um exemplo para vocês de como isto pode acontecer. Nós selecionamos aqui um tema que pode ser muito bem cobrado em qualquer situação. Vamos supor que devemos dissertar a respeito do trânsito nas grandes cidades. O que fazer quando nos vem à mente esse tema? Vamos pensar, vamos imaginar, vamos buscar aqueles flashes cinematográficos, digamos assim, da situação que envolve o trânsito nas cidades maiores. E aí nós vamos transformar estas imagens mentais em frases nominais. E aí pode sair alguma coisa assim. Vejam bem, ruas congestionadas, ponto. É uma imagem mental que foi transformada numa frase nominal, porque aqui não tem verbo. Então vamos lá repetir, ruas congestionadas, ponto. Poluição sonora, o barulho, né, causado pelo excesso de veículos, ponto. Motoristas impacientes, foi outra imagem mental que eu tive, ponto. Desrespeito às leis, ponto. Acidentes e violência. Quando eu me deparei com esse tema, imediatamente me vieram à memória, ou à lembrança, à imaginação, estas imagens aqui. Eu as selecionei e a cada imagem eu assinalei com um ponto. Mas se eu parar aqui nessas imagens, essas imagens ficam fora de contexto. Então eu preciso, depois das imagens, depois das frases nominais, fechar a introdução com uma frase conclusiva para contextualizar estas situações anteriores. Então vamos lá. Qual seria a frase que vai contextualizar aquilo que eu mencionei anteriormente? Este é o retrato caótico do trânsito nas grandes cidades. Esta frase de fechamento, ela posiciona as imagens mentais, as frases nominais colocadas anteriormente. Vocês poderiam me perguntar, professora, mas não fica esquisito esse ponto aí ao lado de cada imagem mental? Eu digo para vocês que não. Absolutamente não. Pelo contrário, ele dá ao texto um certo estilo. Vocês ainda poderiam perguntar, podemos substituir este ponto por uma vírgula? Até podemos, nada impede. Vamos voltar ao texto para ver como isso poderia ser. Ruas congestionadas, vírgula. Claro que se eu colocar a vírgula, a letra maiúscula cai. Poluição sonora, vírgula, motoristas impacientes, vírgula, desrespeito às leis, vírgula, acidentes e violência formam o painel caótico do trânsito nas grandes cidades.
Agora, se vocês me perguntarem qual das duas formas a professora prefere, eu gosto mais dessa aqui. É a introdução com frases nominais, me parece que dá ao texto um caráter, um estilo mais elegante à forma de construir. Só que para isso não podemos nos esquecer desta frase de fecho aqui. Qualquer tema pode ser iniciado com frases nominais. Imaginem que vocês vão falar, por exemplo, sobre a saúde no Brasil. Que imagens vêm à cabeça de cada um de vocês? É simples, é só fechar os olhos e imaginar ou lembrar-se dos noticiários da televisão. Carência no atendimento, hospitais lotados e por aí afora. A frase de fecho ou de conclusão pode ser até muito parecida com essa. Isto só para mostrar a vocês que é possível empregar frases nominais em qualquer tema que queiramos ou sobre o qual queiramos dissertar. Agora nós vamos às nossas dicas de estudo. Eu vou sugerir para a dica de estudo da aula de hoje que vocês busquem resolver os exercícios que se encontram no livro-texto que vocês devem ter, os exercícios que tratam da classificação das orações coordenadas. Busquem seguir o mesmo critério que nós usamos na aula de hoje. Marcar os verbos com um traço, marcar as conjunções com 2 traços, antes da conjunção fazer um corte para limitar a primeira e a segunda ou terceira oração e classificar cada uma delas conforme a conjunção que a introduz. Por hoje é só, um abraço a todos vocês e até a próxima aula. A professora Rose nos falou hoje sobre as orações coordenadas assindéticas e sindéticas. As orações coordenadas sindéticas classificam-se em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Até a aula que vem.